Amém. Glórias a Deus. Chegou o momento de nós compartilharmos uma palavra, e é esta palavra que nos liberta, é a palavra de Deus. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer aí: você está preparado para ouvir o que Deus quer falar com você? Então diga para essa pessoa aí, ó, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus deixou escrito para quê? Para bonito? Para deixar aberto no estabelecimento e espantar o mal-olhado? Não. É para vivermos ela. Não é uma religião, é um manual da vida. Quem não quer se queimar na vida, faça direito. Como o manual da vida fala, é simples assim. E é baseada nesta palavra que nós queremos entender algumas coisas que Jesus Cristo falou para nós. Nós temos vivido algumas coisas nesse ano que parece que estão nos impulsionando para sair de dentro destas paredes e cada vez mais ir lá fora, onde estão os perdidos. E na verdade é isso que Deus quer que nós façamos, que a gente se reúna, que a gente busque a presença dEle, mas que principalmente nós possamos espalhar a boa notícia. Você pode dizer isso? Boa notícia. Qual é a boa notícia? Um menino se nos deu, um filho nasceu, e o seu nome seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Quem é este? Jesus, Emanuel. Ele veio até nós, e ele viveu entre nós, e ele veio para nos salvar. Então eu gostaria de convidar você a ir para um determinado tempo da história, aonde de manhãzinha cedo no domingo Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele aparece para algumas pessoas, e ele, claro, não ia morrer e deixar os seus tristes e sozinhos. Antes de ir ao Pai, ele vai até os seus. E nós vamos ler isso na Bíblia. Mas antes de você abri-la e ver isso comigo, eu quero convidar você a olhar aqui na nossa tela, que nós temos essa linda arte. Está escrito Ide. Ide. Eu não sei se em espanhol é Ide, mas é Ide. Vá. Em espanhol ou em português, vá, é um verbo. Isso é um desafio para mim e para você. Aqui tem uns passinhos, umas pegadas, tem um caminho com avião, um coração aqui, uns passos, aqui um pouco do nosso planeta. Isso mostra um pouquinho sobre o que nós desejamos nos expor neste dia e dizer: Senhor, eu quero ir para onde o Senhor está me enviando. E a nossa primeira palavra que nós vamos compartilhar, pode colocar aqui, é o primeiro passo. O primeiro passo é que tudo começa com? Vamos, alunos, quem está prestando atenção no professor? Tudo começa com? Fala para o coleguinha do seu lado: ei, presta atenção, tudo começa com? Fala para ele. Desculpe, eu sou professor, há 20 anos na quadra, educação física. Está dentro de mim essa interação. Tudo começa com Será que tudo começou na tua casa com você? Se você é pai ou mãe, tenho certeza que essa família aí começou com você. Você foi para a sua esposa para você, e hoje estão aí, caminhando. Talvez na tua casa você foi que virou louco, e virou crente, e começou a ir na igreja. Talvez você é talvez você é que lê a Bíblia todos os dias. Que maluco você é. Talvez você é que se coloca de joelhos e fala com Deus. Loucura, né? Pois isso também está escrito. A Bíblia diz que para o mundo nós somos loucos. É uma loucura mesmo. Tirar um tempo de domingo, poderíamos estar em casa, descansando, ou assistindo maravilhosos programas na televisão. Mais um pouquinho sentado no sofá. É loucura. Tirar um tempo para vir aqui, ouvir uma palavra. Sabe? Viver
sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus perde tempo, porque as palavras de vida eterna. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Não se trata da placa de uma igreja, não se trata de uma religião, se trata de vida, daquele que nos criou. Por isso, eu quero convidar vocês, e vou colocar aqui na tela alguns versículos, para este primeiro passo, e eu coloco Romanos no capítulo 5, no versículo 19, e fala de não precisa abrir, depois eu vou convidar você a abrir algum lugar específico, mas aqui diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Começa com quantos? Com um o pecado entrou no mundo, com o pecado sai, e as pessoas que aceitam esse podem se tornar justos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem forte. Se você morresse, mas te dessem a oportunidade de voltar para deixar uma mensagem, o que você diria? Pense nessa cena. Se você morresse e pudesse voltar, vamos dizer, para aquele dia tenebroso, onde colocam o seu corpo dentro de uma caixa de madeira, e você pudesse estar entre aquelas pessoas que estão chorando a sua morte, o que você diria? Fala para mim, grita aí, o que você diria? Hoje de manhã o pessoal falou, sair dessa para uma melhor. O céu e o inferno são reais. O que você diria? Busque a Deus enquanto há tempo. O que mais? Tem gente se coçando para falar aí. Ai, pode, fala. Mais um. Poxa, vamos deixar sem graça. Entregue a vida para Jesus. Obrigado, Maria. Qual? Busque o reino. Sabe? Tem muitas pessoas que voltariam para dizer: olha, tem um lugar bem quente esperando aqueles que não entendem o que o manual da vida fala. É verdade mesmo. Então busque o reino. Mas também outros que vão dizer: olha, existe sim um lugar maravilhoso. Existe sim uma coroa, existe sim uma recompensa. Talvez você voltaria só para dizer assim: olha, meus filhos, minha família, chorem, mas chorem pouco, eu estou num lugar melhor. Sabe o que Jesus falou? Jesus Cristo disse: ide. Jesus morreu. E ele volta para os seus. Ele disse: ide. Eles podiam ficar chorando, amargurados, mas Jesus vem e diz: ide. Olha o que diz João no capítulo 20, no versículo 21. Ele disse assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Agora, como Jesus foi enviado por Deus, Jesus chega e fala para você assim: agora eu estou enviando você. Você consegue entender isso? Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é enviado pelo Pai para trazer salvação. Aí ele chega para mim e para você e diz: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Enviando a gente para onde? Para fazer o quê? Mateus 28, 19, a Bíblia diz: portanto, ide. Quem disse isso? Jesus. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele já indica alguma coisa que eu e você devemos fazer. Vão, façam discípulos das nações, todas as nações. Batiza eles. O que é batizar, gente? Entrar nas águas também, mas é uma conversão de coração. Dizer: Senhor, antes eu estava perdido, agora eu fui achado por Ti e quero ser Teu seguidor, Teu discípulo. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tudo isso começa com um.
Foi assim também lá nos tempos de Noé. Você já ouviu falar sobre Noé? Deus usou Noé para construir o quê? A arca. Então vamos dar uma olhadinha lá? Pode olhar aqui na tela, em Gênesis no capítulo 6, no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra estava acabada, era só maldade. Mas olha só, lá no capítulo 6 e no versículo 9, Deus olha para a terra e o que acontece? O que ele vê? Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então ele olha para esta terra, só tinha coisa má e continuamente eles multiplicavam a maldade. E ele olha para cá e ele vê apenas um justo. Capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus chama Noé, e no versículo 23, assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Para concluir a história de Noé, vemos Gênesis no capítulo 9, no versículo 12. O meu arco, disse o Senhor, meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Deus coloca um arco no céu para lembrar da aliança que ele fez com o homem, que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Este arco também é conhecido como arco-íris, mas na verdade o nome dele é o arco de Deus. A Íris é uma deusa cuja qual a humanidade tentou colocar um nomezinho, etc, etc, etc. Não é problema você falar arco-íris, mas o correto é você falar o arco de Deus. Agora, muitas pessoas, veja bem, hoje, pegam este arco, que representa o quê? Uma aliança de Deus com a humanidade. Não vão mais destruí-la com o dilúvio. E pegam essa e colocam nas suas camisetas e falam que Deus é um Deus de diversidade. Esse sinal tem a ver com isso? Deus sempre foi um Deus de diversidade. É só você olhar ao seu redor. Quantos jardins, quantas flores nesse jardim. Quantos de nós, olha as nossas cores. Que maravilhosas. Somos todos diferentes. Deus já nos criou assim. Eu não tenho que buscar essa diferença em alguma coisa. Deus já nos criou diferentes, para que a gente se complete. Aquele arco significa a aliança que o Senhor Deus fez, com todos os diferentes da terra, com todos. Mas por que aquele arco está lá? Porque um dia o mundo andava no pecado, e Deus falou, eu vou destruir tudo. E ele olhou e só teve um. Então muitas pessoas se enganam. Deus é amor, mas Deus ele é justiça. Todo mundo quer justiça. Mas quem realmente quer pagar o preço para ser justo? Porque se paga um preço para ser justo. Para um justo você diz que ele tem que andar na... O que você fala? Anda na linha, né? A Bíblia diz que o caminho é estreito. O bom caminho é estreito. Porque você tem que andar na linha, você tem que fazer o que é certo. Agora, como é que anda um bêbado? Primeira coisa que o guarda pede para o bêbado fazer lá, né? Anda nessa linha aqui, ó. Não, se você não andar na linha, você está passado. O cara não consegue andar na linha. Isso mostra a vida das pessoas que não andam conforme a palavra de Deus. Se você não consegue andar nesta linha aqui, alguma coisa está errado. Você está fora de si. Deus, ele escolheu Noé na geração de Noé. E Deus deu uma ordem para Noé. Qual foi a ordem que Deus deu para Noé? Construir a arca. Por que Deus mandou ele construir a arca? Para trazer salvação para a humanidade. É por causa dele que nós estamos aqui também. Então, por crer e obedecer,
Porque Noé creu e obedeceu, Noé e a sua família foram salvos, e toda a humanidade também foi salva. Hoje Deus convida eu e você para entrarmos na arca, chamar os seus e viver um novo tempo. Deus enviou Noé na geração dele, e hoje ele envia quem? Eu e você. Porque tudo começa com um. Sabe, você tem os teus amigos. Tem uma frase do mundo que eles falam assim: ei, quer entrar nessa barca? E aí, entra nesse barco aqui junto, estamos juntos aqui, irmão. Vamos remar aí. É a mesma forma. Você chegar para as pessoas: ei, você quer entrar nessa barca? Você quer entrar nessa arca? Porque assim, ó, o mundão lá fora está se perdendo. Mas Deus me mostrou um caminho aqui, ó. E não é um caminho para excluir os outros. Não, Ele está oferecendo para todo mundo. É para quem quiser. Mas eu e você temos que ser esse um, que tenha coragem e ousadia de obedecer o que Jesus falou e ir. Chegar para os teus amigos e falar: ei, tem uma barca diferente para você entrar. Deus sempre envia uma pessoa. Hoje você está aqui, pensa um pouquinho. Quem Deus enviou para você estar aqui? Talvez foi um amigo que te convidou. Talvez a esposa falou: vamos caminhar por aí, achar uma igreja. Geralmente vem as mulheres e os maridos são teimosos, cabeça dura. E tinham que ouvir mais as mulheres, porque elas sabem de quase tudo. O resto sabe nós. Deus, Ele usa sempre uma pessoa. Foi alguém da sua família? Foi alguém de fora? Foi talvez um videozinho no Instagram e você, vou buscar mais. Sabe, esse ciclo é constante. Quando a humanidade ela se afasta de Deus, Deus sempre envia alguém para resgatá-la. Mesmo antes de Jesus, Deus usou outras pessoas para levar boas notícias e mostrar o caminho até Ele. Ele enviou Noé para salvar. Ele enviou Abraão para uma nova terra. Ele enviou Moisés para libertar um povo que estava escravo há 400 anos no Egito. Ele enviou vários profetas. Se você for ler a Bíblia, tem os profetas maiores, profetas menores, e você vai lendo como Deus usou eles para poder lembrá-los de um caminho certo, de um caminho de bênção. Então Ele também envia Jesus Cristo. Ele envia seu próprio Filho para nos salvar. Depois de Jesus, Ele envia seus seguidores, seus discípulos, os apóstolos. Para quê? Para ensinar a igreja sobre o caminho que Ele nos mostrou. E então Ele envia o Espírito Santo. Em Pentecostes, Ele fala para eles esperarem que Ele vai enviar o Consolador. Então Ele derrama sobre eles o Espírito Santo. E derramando o Espírito Santo, Ele também derrama autoridade sobre a igreja, para eles pregarem o Evangelho a todas as nações. Não se trata de religião, de dizer e trazer pessoas para uma igreja, não. É falar as boas notícias da palavra do Senhor. É dizer para eles que tem um caminho que nos liberta, e é através de Jesus Cristo. Hoje essa responsabilidade é minha e é tua também, mas a missão é de Deus. Deus está dando esta missão. E agora eu quero convidar você a abrir lá no Evangelho de Marcos, para a gente ler juntos esse dia maravilhoso, que foi um domingo de manhã, bem cedinho. Marcos no capítulo 16, quando Jesus Cristo ressuscita e aparece para os seus. Marcos no capítulo 16, a Bíblia diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar o corpo de Jesus. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem vai remover a pedra da entrada do túmulo? Era aquelas pedras redondas bem pesadas, né? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e com medo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis,
buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide. O que este anjo disse para elas? Ide. Até o anjo, Deus já estava usando o anjo para falar para elas. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. O anjo vem e fala, vão, porque avisa os discípulos, porque Jesus vai se encontrar com eles. Olha o que acontece no versículo 8. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Medo por quê, gente? Elas podiam ser mortas, porque as pessoas perseguiam Jesus. Isso quer dizer que talvez, ao anunciar Jesus para as pessoas vão te ameaçar, ou vão se sentir ameaçadas. Isso é natural, faz parte da caminhada do cristão. O versículo 9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Lembra que eu falei aquele povo que estava chorando? Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. É isso que acontece quando você vai, obedece a palavra e fala que ele ressuscitou e morreu por elas. Muitas pessoas não vão acreditar. O versículo 12, depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Gente, Jesus não podia ir direto na casa dos discípulos? Por que você acha que ele não fez isso? Ele simplesmente apareceu. Aqui é um teletransporte mesmo. Ele apareceu. Ele podia ir direto lá. Mas até nisso nosso Senhor nos ensina que muitos não nos darão crédito. E talvez até mesmo nós não nos daremos crédito. Talvez nós nos olharemos no espelho amanhã e diremos, não, eu não fui salvo. Não, eu sei ontem, mas hoje eu pequei de novo e sou miserável, preciso ser pregado numa cruz. Jesus está ensinando a todo tempo. As boas notícias são para todos os dias das nossas vidas. É uma escolha todos os dias fazer o que é certo. Já viu aquela frase, acordei com o pé esquerdo? Graças a Deus eu acordo com os 2. Tem gente que diz que acordar com o pé esquerdo é porque você acordou e dá tudo errado. Dá uma dedada em uma quina, em alguma coisa. Gente, todos os dias, se é bom ou se é mal, nós temos que escolher. Viver essa boa notícia na nossa vida. Ou você vai ficar resmungando, e ele já pagou o preço, e você vai ficar resmungando. No versículo 14, a Bíblia diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Sabe, as pessoas que vieram falar para eles não eram qualquer pessoas, eram pessoas do convívio deles, que talvez eles confiavam, pessoas que eles caminhavam juntas. Não era qualquer Zé Mané da rua que vem te falar olha gente, estão dando 1 milhão aí para quem dá uma cabeçada ali naquele poste ali, ó. É, besteira. Não era uma pessoa assim. Eram seguidores de Jesus também, companheiros de caminhada, de lutas, de perseguições. E eles não acreditavam. E Jesus vem e diz, poxa, como vocês não acreditaram neles? Aí Jesus pega e dá uma instrução para eles. E no versículo 15 ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.
De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, fizeram o quê? Pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Ou seja, eles não estavam sozinhos. Deus estava cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você já pensou estar diante de uma pessoa cheia de demônios? O que você faria? Ah, pastor, eu sairia correndo. Ia deixar lá a pessoa com os demônios, tadinha. Pois Jesus Cristo não morreu na cruz para que no nome dele expulsássemos demônios? Sabe quando a gente tem medo? Quem não deve, não teme, diz o ditado. Ao contrário disso, quer dizer o quê? Quem não deve, não teme. Quem deve, teme. E é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente se sinta culpado. E aí a gente teme. Não só demônios, mas tantas coisas. Ele quer que eu e você não nos sintamos dignos de falar da palavra. Por quê? Porque é isso que Jesus mandou eu e você fazer. Aí ele vai ficar te acusando, vai tentar ver qual é o teu ponto fraco para te derrubar, para te deixar no chão. E se você ficar no chão olhando só para você, você esquece de ir. Você não tem forças de ir. E você não vai falar com aquele teu parente, e você não vai falar da palavra dele para o teu amigo, e lá na escola, e na faculdade, e no trabalho, onde você estiver, você não vai. E aí, quem vence? Satanás. Por isso, se Deus te levantar para expulsar demônios, se alinhe. Veja o que há de errado na tua vida e fala: Deus, eu comecei uma transformação de dentro para fora, e eu quero de fato caminhar. Queridos, por mais santo que você seja, a autoridade não vai estar no seu nome, vai estar no nome dele. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é se esforçar. É falar: Deus, vou vir na igreja, vou ouvir tua palavra. Quarta-feira eu vou num pequeno grupo, eu vou ouvir tua palavra e também vou poder compartilhar e conversar com os irmãos. As crianças, adolescentes, jovens, tem momentos na igreja para eles virem também compartilhar a palavra, ouvir a palavra. Todos esses momentos são para que a gente possa se expor à palavra. Nós não fazemos programações na igreja para parecer que temos um monte de coisas na nossa agenda. Na verdade, tudo que nós fazemos não são programações, são oportunidades de compartilharmos a palavra de Deus, para que eu possa ajudar vocês e vocês possam me ajudar, para que nós possamos ajudar o irmão que está indo no pequeno grupo e com ele possamos também ser ajudados e aprender com ele. Mas para isso nós temos que ir no hub, ir no pequeno grupo. Não é para você ficar em casa. Vá, procure. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. Sabe, Romanos no capítulo 10, versículo 14, a Bíblia diz assim, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Talvez você não precisa falar de Jesus com a tua boca, mas você pode falar com as tuas atitudes. Seja a Bíblia que as pessoas vão ler, até que elas conheçam a Bíblia de verdade e sejam libertas pela verdade. Tem gente que não vai entrar nessa igreja, tem gente que não vai pegar esse livro para ler, mas vai ler você, mas vai ver as tuas atitudes, e vai começar a ver que tem algo diferente na tua vida, e ele vai querer saber o que tu é, o que você tem, e aí você mostra para ele a fonte. Quer fazer um estudo bíblico? Tem um estudo chamado Fundamento lá na minha igreja, eu posso falar lá com o pessoal, para passar o estudo bíblico para você, e aí você vai conhecer um pouquinho mais a Bíblia. Como ouvirão se não tem quem pregue? Jesus não podia continuar aqui na vida para sempre falando do caminho de Deus? Sim. Agora ele vem, faz a maior fervo na terra, e os discípulos estavam só estagiando, olhando ele, e caminhando, e olhando ele, só olhando. Daqui a pouco Jesus sobe, e os discípulos se olham e devem pensar o quê? E agora? E agora? Como assim, Jesus? Ide? Como assim, Jesus? Ide? A gente é estagiário. A gente está te vendo para saber como é que faz.
que um demônio lá derrubou todo mundo. O Senhor chega e fala, sai, sai. E Jesus fala, tem demônios que só saem com jejum e oração. Gente, Jesus ensinou tudo que eu e você precisamos. Está tudo aqui. É só crermos e obedecermos. Vamos bater cabeças? Em alguns momentos, vamos. Mas num time de futebol, quem não bate cabeça de vez em quando? Mas se tivermos o mesmo objetivo e estivermos dispostos a vencer, juntos nós chegaremos lá. Nós vamos conversar, nós vamos alinhar nosso pensamento e nós vamos ir para levar o amor de Deus àqueles que precisam. Você acha que tem pouca ou muita gente lá fora que precisa conhecer o amor de Deus? Talvez você não está percebendo, ou todos ao seu redor é que não estão. Mas de que turma você quer participar? Daquela turma que está perdida ou da turma que foi encontrada? Deixa eu matar esse mosquito, porque está muito mosquito da dengue aqui. Pronto, morreu. Você quer ser parte das pessoas que estão perdidas ou das que foram encontradas e querem levar a boa notícia adiante? Pergunte isso para a pessoa do seu lado. De que lado você quer estar? Perdidos ou encontrados, que levam boas notícias? Para nós concluirmos esta palavra, lembre-se que tudo começa com um. O nosso mundo tem vivido guerras e não é de hoje. Hoje é pouca. Antigamente era muito mais. Mas eles precisam sim de uma transformação de dentro para fora. E existem guerras pior do que essas que nós estamos vendo aí. Porque existem guerras sendo travadas aqui dentro do coração de cada soldado que tem batalhado lá. O mundo tem vivido pobreza? Sim. Fome? Sim. No estômago e na alma. E no espírito. Tem gente que não tem comida no estômago, mas o seu espírito está farto. Vive com abundância. O mundo tem sentido sede. Sede de água também, mas também sede de justiça. O mundo precisa de roupas novas e de novas vestes de santidade. Esqueceram de Deus, agora precisam ser lembrados do caminho até o Pai. Mas o que Jesus disse em Mateus 28:19? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não nos abandonou, Ele enviou o Espírito dele sobre nós, lá em Pentecostes. E se você crer, você verá a glória de Deus, e você vai senti-lo. E nesse mês, eu creio, se nós clamarmos e nos alinharmos e buscarmos a Deus, Ele quer derramar como nunca sobre as nossas vidas, para que nós possamos sair lá fora. E quando você estiver abrindo a sua boca, não seja você, mas seja o Espírito Santo, e você é apenas um canal de Deus, que se deixou ser transformado de dentro para fora, e essa água te enche, ela transborda na vida das pessoas. Esta palavra que liberta. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Esta é a boa notícia. O caminho está aberto para o Pai. Ide, porque tudo começa com um. Talvez na tua casa você vai ter que ser esse um. Talvez no teu trabalho. E o desafio que nós queremos colocar para esta semana é um desafio para você fazer. Orar por 3 pessoas que você levaria para a arca. Pense em 3 pessoas aí que estão perdidas e precisam entrar nessa barca, nessa arca. Pense em 3 pessoas. Se uma dessas pessoas é você, então pense em mais 2. Durante essa semana, deixa Deus falar com você. Quem são os 3 que você vai orar essa semana? Se tiver com o teu celular, anota. O João, o Felipe,
o Manuel. Anota, se Deus te falar 10, ore por 10. Não importa se ele é daqui ou se ele está em outro país ou em outra cidade. Eu me lembro quando nós fomos abrir o primeiro pequeno grupo da Igreja Verdade que Liberta, a primeira célula. Pastor Juliano, líder, eu e meu irmão Daniel, colíderes. 30 dias oramos, cada um por 3 pessoas, e nós iríamos convidá-las para vir no pequeno grupo. Um dos meus 3 jamais iria para aquele pequeno grupo, porque ele morava a 1000 quilômetros de distância, mas eu oro por ele até hoje. Eu falava, Deus, que lá na cidade onde ele está, ele possa encontrar a tua verdade, possa ser liberto, meu amigo de infância. Continuo orando por ele. Vários outros pequenos grupos que nós abrimos e teve essa oração de 30 dias, eu coloquei também o nome dele, que eu creio que é uma semente lançada, é uma semente poderosa de oração. Então qual é o nosso desafio dessa semana? Orar por 3 pessoas, todos os dias. Lembre dessas pessoas. E o segundo desafio ainda junto com esse, é convidá-las para ir no pequeno grupo, no hub, que acontece nas casas. Convide essa pessoa. Como eu disse, se você não vai no hub, ore primeiro por você. Você precisa ir no hub. Se você não for no hub, você está por fora. Porque lá é um lugar onde nós vivemos a vida da igreja. Lá onde nós ouvimos os irmãos falarem. Talvez você não ouviu quase nenhum irmão falar, e nenhum aqui falou muito da sua vida. E lá no pequeno grupo você tem essa chance de ouvir lá, compartilhar a vida dele. E poder ser um instrumento de Deus na vida dele e deixar ele ser um instrumento nas tuas mãos. Pare de dar desculpas. Tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Alinhe a sua agenda. Dá seus pulos, como dizem. Dá seu jeito. Porque quando nós estivermos diante dele, nós prestaremos conta. E ele não quer nos maltratar. Ele nos quer ver bem, mas ele é justo. E tudo, como o Elmo estava falando, dízimo, dos tipos de solo, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se você receber a palavra no teu coração, com um coração fechado e achar que essa missão do ID é só para pastores, você não entendeu. Ele não chegou diante de pastores e disse vão. Ele chegou diante de seguidores, de discípulos. O que eu e você somos? Seguidores de Jesus. Uns tiravam sarro e chamavam de crente. Lá vai os crentes. Sabe como era esse apelidinho antes? Cristãos. Pequenos cristos. Lá vai os cristãos. Era assim que eles chamavam para tirar sarro. Deixa eu te falar uma coisa. Crente até o diabo é. O diabo crê que tudo isso é real e vai se completar. Porque ele sabe a fonte. Crente até o diabo é. Qual é a diferença então dos discípulos? Eles seguem e obedecem o seu mestre. Se você for um crente, você está igual ao diabo. Agora, se você for um discípulo de Jesus, você crê e você obedece. Você anda na linha e se esforça todo dia. Tudo começa com um. E nessa noite, nós temos a oportunidade de dizer, Senhor, eu estou aqui. Quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos e encerrarmos. Eu acredito que Deus está chamando você para ser esse um na tua casa. Para ser esse um no seu trabalho. Aonde você for. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta noite, Senhor. E lembramos da tua palavra que devemos ir. Senhor, que nessa noite o Senhor encontre aqui, Senhor, esses corações como um solo fértil, disposto a receber a boa semente da tua palavra e de onde ela vai dar frutos. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que estão aqui. Eu não sei da vida deles, eu não sei o que eles têm passado, gostaria muito de saber. Mas eu sei que o Senhor quer melhor para cada um de nós. Então eu te peço, derrama da tua graça sobre eles.
derrama do teu Espírito Santo, porque eu creio com esses meus irmãos que estão aqui, que neste mês nós estaremos orando, e os enfermos vão ser curados. Nós estaremos orando, e os demônios serão expulsos. Eu creio na tua palavra, Deus. E eu te peço que cada um aqui não esqueça desses 3 nomes, para convidá-los para o pequeno grupo, e eles também se disciplinem, como uma expressão de amor, a ir no pequeno grupo esta semana, para que possam caminhar cada vez mais como igreja de Cristo, que se reúne nas casas, que compartilham o pão, que compartilham a palavra, e que caminham juntos até que o Senhor venha. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor pediu para lembrar que quem não tiver um pequeno grupo ainda e quiser participar de um pequeno grupo, esteja nos procurando no final do culto, que a gente vai estar direcionando você para um lugar que você vai ser acolhido e recebido. Amém? Me veio, pastor, algo que não me veio de manhã, enquanto você estava falando ali do ID, né? Muitas coisas, a gente vem nos 2 cultos e Deus fala coisas bem distintas em cada um, porque a palavra de Deus, ela se renova, né? E o Senhor me fez olhar para essas cadeiras, sabe? O Senhor me disse assim, que enquanto houver cadeiras vazias na igreja, ainda nós precisamos ir, né? Então, enquanto tiver uma cadeira vazia em uma igreja, ainda precisa ir, porque o Senhor tem atraído um povo, né, para salvar esse povo. Então, nós vamos orar agora para encerrar, né? E eu vou dar a bênção final, mas antes de encerrar, eu gostaria que você apontasse sua mão para uma cadeira aí perto de você. A gente faz isso lá no Hub, nos pequenos grupos, e nós vamos orar por essa cadeira. Essa cadeira em si não precisa de oração, mas essa cadeira representa uma pessoa que não está aqui, né? Uma fila de cadeira dessa representa uma família que não está aqui, e atrás de uma pessoa há uma geração. Então, quando você leva a palavra para uma pessoa, quando você cumpre o ID na vida de uma pessoa, como o pastor falou, tudo começa com um, há uma geração atrás dela. Então, nós vamos orar pela cadeira e daí vamos estar encerrando, amém? Querido Deus, nós queremos orar por essas cadeiras vazias, Senhor, que estão aqui na igreja. Pai, nós cremos que enquanto houver uma cadeira vazia aqui, ainda há vidas faltando nesse lugar. Por isso nós queremos colocar nomes, Senhor, de pessoas que talvez está vindo à nossa mente, ao nosso coração, na Tua presença. Pai, nós queremos nos colocar, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos para cumprir o ID. Senhor, usa as nossas vidas essa semana, Senhor, para convidar essas pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor. Tantas pessoas doentes, tantas pessoas tristes, Senhor, no seu emocional, Senhor, no espiritual, Pai, tantas pessoas perdidas, precisando, Senhor, da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos capacitar para que aquilo que já tem na nossa vida, que nós possamos abençoar outras pessoas, talvez com um abraço, uma palavra, ou mesmo um convite, Senhor, para o Hub ou para o culto. Nós nos colocamos na Tua presença e oramos por essas cadeiras, profetizando, Senhor, que elas estarão cheias, que não vai ter espaço suficiente nesse lugar, Senhor. Nós proclamamos isso, nós proclamamos que vamos saquear o inferno, nós proclamamos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós declaramos, Senhor, que nós seremos um instrumento nas Tuas mãos, um instrumento, Senhor, que nós seremos, Senhor, levados a trazer salvação a outras pessoas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nessa semana, levar, Senhor, a Tua palavra e ir, Senhor, aonde o Senhor nos levar, para levar a Tua palavra e o Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, agora você aponta para uma pessoa que está aí pertinho de você e diga assim para ela, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo que você fizer. Vá, vença e volte semana que vem. Amém. Até semana que vem, queridos.